Donald Trump, ele está nesse momento no aeroporto de Nova Jersey. Vamos direto para lá. Vamos ver se a gente... Ele está falando nesse momento. Vamos ouvir a tradução de Denise Bobadilha. Well, I think it's very hard to make that request right now. If somebody's winning, it's a little bit harder to do than if somebody's losing. But we're ready, willing, and able, and we've been speaking to Iran, and we'll see what happens. Mr. President, what was the thought process behind the 2-week timetable? Just in time to see whether or not people come to their senses. É um tempo para ver se as pessoas, enfim, se elas atingem a noção correta do que está acontecendo. Olha, eles querem falar com a Europa. Olha, o senhor foi cético que o governo, dizendo que um governo republicano nunca atacaria nada no Oriente Médio. Como que isso mudou agora? Bem, não havia armas de destruição em massa, então eu achava que não existiam. Algo pré-nuclear, sabe, mas não da época nuclear, nada como temos hoje. Então, se olharmos para o material que eles já têm hoje, é muito material. Então, se pensarmos que numa questão de meses eles podem ter uma arma, nós não podemos deixar que eles tenham uma arma nuclear. Eu me opus muito à questão do Iraque. Eu era um civil na época, mas eu disse muito claramente, eu fui contra a guerra do Iraque. E eu disse na época, não entrem lá, não entrem lá. Mas se entrarem, mantenham o petróleo. Mas eles não fizeram isso. Sua comunidade de inteligência disse que não há armas. Bom, quem é a minha comunidade de inteligência? Quem disse isso? Bom, a diretora de inteligência nacional, Tulsi Gabbard, ela está errada. Ouvimos relatórios de aviões que estariam indo para o Irã, vindo da China, o senhor sabe? Olha, eu não posso dizer isso porque nós nos damos muito bem com a China, nos damos muito bem com o presidente Xi, ele gosta de mim, nós temos um relacionamento muito bom e não dá para imaginar que eles tenham se envolvido assim. A precisão que é necessária para um ataque no Irã seria a sua maior decisão como presidente? Olha, não dá para dizer isso, precisamos ver o que vai acontecer. Isso depende de qual será a decisão, mas podemos olhar daqui a um ano nisso, ou daqui 5 anos ou 10 anos, vamos ver. O senhor depende das circunstâncias. É muito difícil parar. É muito difícil parar quando olhamos que Israel está indo bem em termos da guerra, Irã não está indo tão bem, mas é um pouco difícil fazer alguém parar agora. Uma ideia interessante, se um acordo for rompido, se eles conseguirem fazer um acordo entre os inspetores nucleares no Irã, isso poderia até levar o senhor a um prêmio Nobel da Paz no futuro, se o senhor conseguisse esse acordo. Olha, eles deveriam me dar um acordo, um Nobel da Paz para o Ruanda, ou por Congo, ou por Sérvia. Muitos acordos, muitos Nobéis da Paz aí. A Índia e o Paquistão, por exemplo, eu deveria ter recebido 4 ou 5 vezes. Eu acho que os acordos de Abraão seriam uma boa oportunidade. O senhor apoiaria se Irã desistir do seu programa, que Israel também não atingisse o mesmo nível de armas? Eu acho que eles precisam justificar por que eles precisam dessa potência nuclear para uma função civil. Se eles falarem, nós precisamos para eletricidade, para ar-condicionado, mas estamos num dos maiores depósitos de petróleo no mundo e é muito difícil ver por que eles precisam tanto de energia nuclear assim. Os aliados do Irã, se eles atingirem americanos, que ação seria necessário? Olha, nós estamos sempre preocupados com isso. Vocês estão em perigo falando comigo agora. Então, sabia disso? Vocês estão em perigo só falando comigo. Então, dá para acreditar nisso?
Os países da OTAN gastam 5% do seu PIB. Eles deveriam gastar 5%? Sim, eles deveriam gastar sim, porque nós estamos gastando, nós estamos apoiando a OTAN há tanto tempo, em tantos casos, nós estamos pagando quase 100% do custo da OTAN. Então, acho que os países da OTAN deveriam aumentar essa contribuição. A OTAN deve lidar com a Espanha. A Espanha paga muito pouco. Bom, todos eles pagam muito pouco. Eu acho que eles são bons negociadores. Eu acho que a Espanha tem de pagar. A Espanha é notória por pagar pouco. E se olharmos para todos que pagam poucos, eles são os que menos pagam. O Canadá pensa, por que a gente deve pagar se os Estados Unidos nos protege de graça? O senhor tem feito os progressos para um acordo de paz, mas o Lindsey Graham e o Mike Pompeo estão dizendo que na Ucrânia isso ainda está longe de acontecer. É preciso ter muito cuidado do que eles dizem. Eles têm que ter muito cuidado com o que sai de suas bocas, porque isso pode trazer muito problema para eles. O ICE está tentando prender 3.000 pessoas por dia, imigrantes. Algumas comunidades estão dizendo que têm medo de ser presos ou serem separados de suas famílias, mesmo que eles tenham documentos. Será que esse medo das comunidades da deportação ele faz sentido? Nós temos produtores rurais que nos apoiam, 80% dos produtores rurais nos apoiam e eu nunca faria nada para prejudicá-los. Ou área de entretenimento também. Há alguns setores da economia que têm uma quantidade desproporcional de pessoas. Mas nós precisamos ver os criminosos que estão no nosso país, eles precisam sair daqui. E, às vezes, os produtores rurais devem ter responsabilidade pelas pessoas que eles contratam, porque não podemos tirar a agricultura do setor, não podemos prejudicar o setor de agricultura, mas há criminosos também, então temos de olhar para os que não são. E eu acho que muitas das pessoas vieram nos últimos 3 anos no governo do Biden, e muitos criminosos vieram aqui. Se olharmos para o trabalho nas fazendas, nas propriedades rurais, eles têm imigrantes, mas os produtores não podem ser responsabilizados. São ótimas pessoas. A parte difícil é que isso não é uma guerra normal na qual as pessoas usam uniformes. Nós temos assassinos, nós temos traficantes, temos pessoas que não queremos, nós temos prisioneiros, esvaziaram prisões na Venezuela, em muitos países, esvaziaram as prisões e mandaram as pessoas para cá, para os Estados Unidos. Não queremos essas pessoas. 1.800 assassinos já foram tirados daqui. Não queremos essas pessoas. Nós queremos nosso povo feliz e saudável. Em relação a Los Angeles, nós tivemos uma vitória na corte ontem que manteve a decisão da Guarda Nacional no governo federal. O governador Gavin Newsom é um governador incompetente. Ele está fazendo um trabalho horroroso. O que aconteceu com os incêndios, com as casas destruídas. O xerife mesmo admitiu que ele não tinha controle. Nós salvamos Los Angeles tendo os militares ali. E na segunda noite foi muito melhor, na terceira quase nada aconteceu e na quarta noite as pessoas nem foram. Nós apagamos esse incêndio. Nós fizemos um grande trabalho. E ele nos processou por ir até lá e ajudá-lo. Los Angeles estaria queimada inteira se não fosse por nós. O senhor quer ser alguém que faz a paz? Que costura a paz? Sim, sempre, sempre. Às vezes a gente precisa de ser duro para fazer a paz, mas sempre eu vou pela paz. O senhor poderia falar de forças terrestres? Não vou falar de forças terrestres no Irã. O senhor falou do prazo de 2 semanas. Por que exatamente? Nós demos um período que 2 semanas no máximo.
eu acho que a questão da imigração a gente deve sempre focar nos criminosos, porque há criminosos muito ruins que vieram para cá. Eu e Steve entendemos muito a respeito disso. Se houver um ataque nos ativos americanos, o senhor promete que fará uma investigação completa e transparente antes de culpar o Irã pelo ataque? Olha, se houver um ataque, nós saberemos quase imediatamente, com um equipamento moderno, quem cometeu esse ataque. E essas pessoas serão muito infelizes. O primeiro-ministro Netanyahu disse que eles têm a capacidade de acabar com todas as instalações nucleares do Irã. Então, qual seria o papel dos Estados Unidos e por que eles fariam algo se Israel diz que pode fazer isso? Eu não sei quando ele disse isso, mas eles têm uma capacidade bastante limitada. Eles não podem atravessar uma determinada seção que é muito subterrânea. Talvez não será necessário, talvez não será. Vamos ver o que acontece. Em relação... o senhor ouviu falar de uma lei em relação à cirurgia em crianças transgêneros? Olha, eu acho que eles podem estar discutindo isso, mas eu não conheço esse tema. Obrigado a todos.